Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Estamos aqui nesta noite do dia 16 de novembro de 2025 para celebrarmos o culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na oportunidade, aqui no templo da Igreja Batista Nacional Monte Calvário, nós estaremos assim ouvindo da parte de Deus sobre um canal de bênção que é o nosso irmão Raimundo Gomes. E ele será esse canal que Deus vai usar para toda a igreja ouvir a sua mensagem nesta noite. A nós que estamos aqui no templo e a todos vocês que estão aí ligados pela internet. Antes, sem mais delongas, vamos orar para que Deus continuamente abençoe o teu servo e toda a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse momento, te louvar, bendizer o teu nome, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Pai, que esta noite o Senhor, como o Senhor tem feito, fala a tua igreja. Abençoe todo o teu povo e nós, de maneira especial, abençoamos a vida do teu servo Raimundo. Ele seja usado pelo teu Espírito e fale toda a nossa igreja. Nós, como igreja, abençoamos a vida de Raimundo. Como ministro do Evangelho, eu abençoo a vida de Raimundo. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Uma boa noite a todos. Motivo de alegria nós estarmos aqui na casa de Deus, né? Local onde o Senhor preparou para que nós estejamos ouvindo a sua palavra. Talvez você tenha recebido uma proposta, tenha recebido um convite de, nessa noite, estar aqui neste lugar ou através da internet, porque você às vezes está passando por algum problema físico, algum problema na sua área de saúde, algum problema na sua área financeira, sua área familiar, e você tenha recebido ou tenha se proposto a colocar esse período para ouvir algo que possa lhe ajudar. Isso é muito bom saber que isso pode nos ajudar. Porém, o que eu vim trazer para você hoje, através desse discurso, dessa mensagem, ela pode mudar a sua eternidade. Por isso, fique bem atento ao que nós iremos ouvir nessa noite. Porque assim como nós, a palavra de Deus, ela chega em todo lugar. Assim como ela chegou para nós, que mudou e transformou a nossa vida, ela pode mudar a sua vida nessa noite. Ela pode mudar a sua eternidade nessa noite. Talvez, e muitas das vezes, nós recebemos um convite esse que muda a nossa vida. Às vezes nós somos convidados a participar de um concurso, participar, às vezes, de uma seleção, onde ela muda a nossa vida. Talvez a gente receba um convite para ir para algum lugar, e quando nós formos a este lugar, ele mude nossa vida. Porque nós vivemos dia após dia, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos em busca de mudar a nossa vida, de ter uma vida melhor, uma vida que nós possamos viver de forma mais tranquila, onde supra as nossas necessidades.
Mas o que eu quero lhe dizer nessa noite, ela muda a sua eternidade. Ela muda a sua eternidade. Porque a vida, viver aqui nessa terra, é muito fácil. Nós vivemos com lutas, com dificuldade, mas nós também conseguimos algo em nossa vida. E às vezes, muitos jogadores iniciam, e depois ele passa para um clube, para outro clube, vai jogar na Europa, transforma a sua vida. E ele pode transformar a vida dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos. Às vezes eu posso lhe impulsionar a você entrar em um negócio onde financeiramente é muito bom, onde o retorno financeiro é bom, que ele pode transformar a sua vida, pode transformar a vida da sua família, pode transformar a vida dos seus amigos. Mas o que eu tenho para você nessa noite, ele transforma a sua eternidade. Isso é o mais importante para mim e para você. Nós, seres humanos, que chegamos aqui, nós fomos nascidos, crescemos, chegamos aqui em busca de algo em nossa vida. Porque é muito difícil e às vezes nós conversamos com pessoas onde ela não tem nem um pouco de pensamento. Por que eu vim aqui? Por que eu estou aqui? Por que, para onde eu vou? O que isso, aonde vai me levar essa vida? Hoje eu tenho algo para você nessa noite, que ele vai transformar a sua eternidade. E isso está no livro do apóstolo João, no livro de João, no capítulo 6. Um dos discípulos de Jesus, chamado João, no capítulo 6, no verso 60. Todos acharam? Amém. Que diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhes não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Tomando a palavra, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Querido, Jesus, ele pregava, Jesus, ele ensinava aos seus discípulos. Jesus, partindo dali, ele foi para
uma parte do mar da Galileia, chamado Tiberíades, com seus discípulos, e muitos o seguiam. Uma multidão seguia a Jesus. Jesus ele estava pregando que ele era o pão da vida. Jesus ele pregou que ele era o Filho de Deus. Jesus ele pregou e muitos daqueles ali religiosos acharam uma blasfêmia, um absurdo, Jesus se denominar o Filho de Deus. E muitos não aceitaram a sua palavra. Nos dias de hoje, nós pregamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E muitos não aceitam. Muitos não levam em consideração o que Jesus ensina. Mas uma grande multidão também nos dias de hoje seguem a Jesus. Jesus naquele tempo, ele saiu e ele estava com os seus discípulos, vendo aquela multidão e a hora chegando. E eles não tinham o que comer. Jesus pergunta a Filipe, o que é que eles vão comer? Filipe, olhando para aquela multidão, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, em torno mais ou menos de 20.000 pessoas. Filipe diz assim, Senhor, nem com 200 dinheiro, que significava 200 dias de trabalho, não tem como saciar a fome desse povo. Não tem como nós conseguirmos alcançar a todo mundo. Jesus, já sabendo disso, diz, não tem nada. E ele diz assim, tem um aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz, traz a mim. E dando graça ao nosso Deus, ele faz a multiplicação do pão. E ele vai dividir e saciando a fome daquele povo. A palavra de Deus nos diz que todos saíram saciados daquele lugar, a ponto de sobrar. Quem pode fazer isso, senão o Filho de Deus? Jesus, mais uma vez, demonstrava o poder sendo Filho de Deus. Jesus cura um coxo. Jesus mostra os milagres feitos. E muitos seguem a Jesus. Não por conta do que Jesus era, mas pelo que ele poderia proporcionar. Muitos nos dias de hoje seguem a Cristo, estão intentos por aquilo que Deus pode proporcionar. Muitos dos discípulos religiosos voltaram para trás. Se tinha uma coisa que Jesus nunca gostou, queridos, foi de religião. Talvez você pense que nessa noite eu vou ouvir uma palavra que é da religião dos crentes. Eu tenho uma coisa a lhe dizer. Eu tenho a palavra de Deus e não uma religião para você. Porque uma religião tem várias aí. Muitos brigam defendendo a religião minha é a correta, a minha religião aqui é, não, a sua não é, porque a sua fala isso e a sua faz isso, mas a minha é a correta, porque nós temos necessidade do nosso
corpo, nós necessitamos a nossa alma, de que às vezes nós precisamos de uma religião. E Jesus, ele foi muito rígido, ele foi muito taxativo com os religiosos daquela época. Porque a religião não lhe leva à vida eterna. Porque a religião, você pode perder o caminho. Você pode perder aquilo que Cristo veio aqui na terra trazer para mim e para você. Portanto, querido, religião, ela não salva ninguém. Eu não estou aqui porque eu sou um religioso. Eu estou aqui porque eu ouvi a mensagem da eternidade. E essa mensagem que salva, que cura e que liberta. Porque nós um dia estávamos perdidos. Toda a humanidade se perdeu. E por isso ele se denominou Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho a discursar para você aqui nesta noite. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. É esse que eu vou pregar para você. É esse que eu vou falar para você. E muitos seguiam a Jesus pelo que Jesus podia dar, fornecer. E desde aquele tempo até os tempos de hoje não muda. Você vai em lugares onde é mencionado até o nome de Jesus. Até se pregam o nome de Jesus. Mas eu quero lhe dizer, queridos, que Deus, ele se preocupa muito com você, a ponto de lhe ensinar o caminho correto. Muitas portas hoje falam de Cristo, mas não se submetem aos ensinos de Cristo. Muitos podem ouvir que Cristo salva, cura, liberta. Muitos louvam a Deus, muitos entregam até folheto. Mas o que Cristo veio trazer aqui foi renunciar. Que eu renuncie à minha vontade, que você renuncie à sua vontade. E muitos, quando começaram a ouvir esse discurso de si, que discurso duro essa palavra, Jesus ficou a esperar. Ele disse: eu sou o pão da vida. E nós podemos ver aqui que ele diz assim: eu sou o pão da vida. Não há algum de vós que creem, por bem sabia que Jesus desde o princípio que criam que eram o que havia de entregar. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, senão o Pai não for concedido. Muitos seguem a Jesus por sua própria conta. Mas Jesus, ele veio buscar a todos. Mas poucos são os que creem. Porque aquele que crê, ele obedece. Porque aquele que crê, ele se submete. Porque aquele que crê, ele deixa ser transformado. Por isso que ele disse: o Espírito é vida e a carne de nada aproveita. Porque a sua vida e a minha vida aqui nessa terra pode até ter
fartura. Pode ser uma vida boa, e não é ruim, e não é pecado. Mas eu não posso me atentar e dizer que isso me leva à eternidade. Porque a carne de nada aproveita. E as coisas materiais de nada aproveitam. Foi isso que Jesus quis passar nessa mensagem. Que ele veio para saciar o desejo do nosso espírito. E eu tenho o espírito, você tem o espírito. E foi esse que Cristo veio resgatar. Trazer um homem à essência da criação divina. E muitos que estavam ali não aceitou isso. E foi saindo. Um saindo, outro saindo. Porque Jesus disse, eu não posso dar para vocês pão todo dia. Eu não posso saciar a sua necessidade física todo dia. O que eu quero para você é muito maior. O que eu quero para você é lhe dar uma eternidade no paraíso. Após outro. Um após outro. E Jesus contando. E olha, e muitos saindo, indo embora, porque acharam o discurso de Jesus muito duro. E eu vou dizer para você que não deixa de ser duro, não. É duro mesmo. Porque viver nesse mundo é contrário ao que Jesus veio pregar. O reino que Jesus veio trazer, ele contrapõe com a essência mundana. Viver nesse mundo. Porque nesse mundo nós podemos viver de qualquer forma. Nós fazemos o que queremos. Nós queremos o que nós podemos alcançar. Nós vivemos da forma que nós queremos viver. Nós nem gostamos quando as pessoas opinam sobre a nosso respeito, porque nós achamos que a vida é nossa, que o direito é meu, que o direito é seu. Mas com Jesus é diferente. Ele disse, você que mente, não minta mais. Você que adultera, não adultere mais. Você que quer o mal das pessoas, não queira mais. E isso é duro, porque nós vivemos de uma forma carnal. E deixar isso é duro de ouvir. E os discípulos chegavam para Jesus e diziam assim, Senhor, alguns dos discípulos diziam, Senhor, eu não aguento ouvir isso. Porque eu não quero mudar minha vida. Eu quero seguir o Senhor da forma que eu vivo. Hoje nós vamos em várias igrejas, templos, onde as pessoas fazem o que querem da sua vida. Conhece a Jesus, de ouvir falar, conhece o Evangelho, mas não renuncia à sua própria vontade. E para seguir a Jesus, nós temos que renunciar à nossa própria vontade. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para mudar o curso desse mundo, o curso da minha vida e da sua vida. Jesus veio para transformar eu e você. Jesus veio para nos dar uma vida de acordo à vida que Ele teve. Jesus ele não veio só para nos dar, não veio só para saciar a nossa fome, as nossas necessidades físicas. Jesus veio para saciar o nosso espírito. Por isso ele é o pão da vida. E ele disse, aquele que comer de mim
jamais sentirá fome. Isso vai contra a intelectualidade, ao pensamento humano e mundano. Talvez você diga assim: eu não entendo dessa forma. Porque Jesus, ele disse: só entende aquele a quem o Pai me der. E aquele que o Pai me der, jamais eu lançarei fora. Por isso, os discípulos que ficaram, Jesus disse: vocês também não vão, não? Vocês também não vão fazer como os outros fizeram? E Pedro, tomando a palavra, respondeu a Jesus, dizendo: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Todos aqueles, queridos, que voltaram, todos aqueles que não suportaram viver o Evangelho de Cristo, ficaram para trás. Talvez não tiveram a eternidade que os discípulos de Cristo que ficaram. Não vai ser eu que vou dizer que sim, ou dizer que não. Cabe a Ele. Naquele grande dia que Ele preparou para mim e para você. Mas que eu e você que está aí na internet, que você possa dizer assim: Pai, eu quero estar na eternidade contigo. E para isso nós temos que nos submeter ao senhorio de Jesus. Ele não tem que ser só o meu supridor, mas o meu provedor. Mas ele tem que ser o meu Senhor. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E viver nesse mundo, ser suprido de tudo, às vezes enche lugares, enche templos, enche igrejas. Mas às vezes na dificuldade é que Deus verdadeiramente vê que somos verdadeiros discípulos. Porque o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses 4, eu gostaria que os irmãos também me acompanhassem aí. No capítulo 4, o versículo 12 e 13, que diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma palavra dessa, eu posso dizer assim: como é que eu posso seguir a um Deus? Seguir a Jesus passando fome, necessidade. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele passa dando glória a Deus. Tanto na fartura quanto na necessidade. Tanto tendo abundância quanto tendo escassez. Muitos usam essa palavra
na frente da sua porta, tudo posso naquele que me fortalece. Mas às vezes a adversidade da vida me faz eu às vezes abandonar, deixar Jesus para trás. Talvez eu use esse versículo, mas com as dificuldades, as lutas diárias, me faça às vezes retroceder, achar que verdadeiramente Jesus não está comigo. Mas ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que Jesus prometeu àqueles discípulos, eles entenderam que não era a necessidade física, não era pela cura. Jesus anda sobre o mar naquele momento e eles dizem assim: quem pode fazer isso? Andar sobre o mar? Só o Filho de Deus. E Jesus Cristo, ele veio para resgatar a mim e a você. Jesus Cristo, ele veio para nos dar uma vida, e vida com abundância. Jesus Cristo, ele veio para saciar tanto a nossa necessidade física quanto espiritual. Foi por isso que Cristo veio aqui à Terra. Esse foi o grande objetivo. E aqueles discípulos podem entender, porque não é só entender, é crer. Eu e você, nós precisamos crer. Porque saber, muitos sabem. Muitos usam até em uma brincadeira: só Jesus. Só Jesus salva. Mas não sabe verdadeiramente o que é, do que Jesus salva. Você pergunta para uma pessoa qual o seu objetivo que Deus tem criado você aqui. Muitas pessoas não vão saber lhe dizer. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Só para a glória de Deus. A trajetória, querido, da nossa vida não é fácil. Não é fácil. Os discípulos de Jesus que afirmaram isso através da sua fé, não foi fácil para a vida deles. E está relatado aqui na palavra de Deus que não foi fácil para eles. Não vai ser fácil para mim, nem para você. Vai ser perseguição. Vai ser levante. Vai ser renúncia. Mas sabe por quê, queridos? Porque os discípulos entenderam que eles teriam que amar a Deus acima de todas as coisas. E não é brincadeira viver segundo a palavra de Deus. É renúncia diária. É renúncia diária. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você é uma eternidade ao lado do Criador. Foi para isso que eu e você, nós fomos chamados. Jesus, ele veio nos resgatar para passarmos a eternidade com ele. Não foi religião que eu vim trazer para você nessa noite. Foi uma palavra de vida eterna. Que o Pai, assim como ele nos escolheu, ele escolha também muitos para passar a eternidade com ele. E que nós possamos, naquele grande dia, o Senhor nos chamar e dizer: foi para esse que eu vim preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade nessa noite. Que Deus
abençoe a vida de vocês que estão aqui nesse lugar. Que Deus abençoe a vida daquele que vai ouvir essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa me escolher. Assim como eu ouvir essa palavra, eu mudei a minha vida. Eu tinha a escolha de ser como os discípulos que retornaram. Mas eu preferi escolher, porque só Jesus tem palavra de vida eterna. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.